Graça no Senhor Jesus. Quero compartilhar algo muito mais hoje para os pais. E nos mostra algo muito importante através da vida de Davi. Lá em 2 Samuel 15, 14, vou ler só a parte B desse versículo, diz assim: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Você já pensou isso? O que aconteceu com Davi? Esse foi um momento muito difícil e triste na vida de Davi. Ele agora tem que fugir do próprio filho. E por que ele tem que fugir do próprio filho? Porque o filho havia invadido Jerusalém para depor o próprio pai e assumir o lugar dele como rei. E Davi prefere fugir do que enfrentar o filho. Ele tem que sair de Jerusalém às pressas e teve que ir para o caminho do deserto. A educação de filhos é algo, sem sombra de dúvida, difícil, mas ela é algo muito importante de ser feita. Davi é o chamado homem segundo o coração de Deus. Davi fez coisas maravilhosas como rei, como pessoa, como amigo, mas Davi não era perfeito. Davi errou, especialmente dentro da sua própria casa. O pior de todos os nossos erros não é lá fora, é dentro de casa. Porque como pais, quando erramos na educação dos nossos filhos dentro de casa, nós passamos a sofrer muito. Davi teve uma situação na qual ele não agiu. Foi quando Amon abusou da sua filha Tamar. Davi não o chamou, Davi não o disciplinou, Davi foi deixando. Davi ficou triste com aquilo que ocorreu, é verdade. Mas ele não tomou uma posição de disciplina do próprio filho Amon. E isso resultou no outro filho Absalão resolver fazer a disciplina. Só que de uma maneira muito dura, ele mata Amon. E isso também foi algo muito difícil que Davi passa. Não só com o problema do mais velho, que deveria ser o seu sucessor, é morto por Absalão, mas agora também com o problema do outro filho, Absalão, que mata e foge. O rei não foi atrás do filho, o filho ficou por um tempo longe, depois o filho volta para Jerusalém, o pai não quer ver o rosto do filho e fica sem vê-lo por um período de tempo. E por causa dessas atitudes de Davi, Davi agora tem um inimigo. E o pior de todos os inimigos não é o lá de fora, é dentro de casa. O seu filho Absalão, por algum motivo, entendeu que o pai era um banana e resolve agora assumir o lugar do pai e se tornar rei. E faz uma revolta contra o próprio pai. E aí o texto diz que o pai tem que fugir. O pai foge. O pai não vai e encara Absalão. O pai foge. Foge para também, existe um lado positivo nisto, para proteger que vidas sejam ceifadas. Porque Absalão ajuntou um grupo considerável e veio para tentar destronar o pai à força. Mas o pai não deixou que fosse à força e fugiu. Depois disso, Absalão ainda tenta matá-lo, persegue o pai. Davi vive momentos delicados
não agora com seus inimigos externos, mas com seu filho dentro da sua própria casa. E esse filho abusa durante um determinado momento, das suas concubinas são colocadas à luz do dia para que todos vissem o que ele fez com as concubinas do pai. Havia ódio no coração de Absalão com respeito ao pai. E aí a gente reflete muito sobre isso. Davi sempre foi um homem muito compassivo com seus ali, com Saul e com os outros. E foi compassivo demais com os filhos. Eu sempre digo, nós devemos ser amigos dos filhos. Mas a amizade nossa com os nossos filhos não pode de maneira alguma faltar ao respeito dos filhos para conosco e também de nós exercermos em algum momento a disciplina sobre os nossos filhos. Ela ajuda a desenvolver o caráter dos nossos filhos desde pequenos. A disciplina ajuda a manter os nossos filhos em estado de pureza, ajuda a conservá-los. A nossa disciplina abençoa os nossos filhos. E a falta da disciplina faz com que os filhos se tornem, infelizmente, até um mau caráter, como aconteceu com Absalão. Cara bonitão, mas infelizmente permitiu que o ódio ao pai fosse maior. E aí nós devemos ter muito cuidado. Devemos, como eu disse, sermos amigos dos nossos filhos, sentarmos com eles, conversarmos com eles. Mas no momento de agirmos como pai, nós temos que exercer isso que Deus nos deu. Se temos que disciplinar o nosso filho, discipline o nosso filho. Não seja colega do seu filho, que é diferente de ser amigo. Colega é aquele que acaba protegendo o outro e protege dos seus erros. O amigo verdadeiro não faz isso. O amigo verdadeiro confronta o outro diante dos erros do outro e o ajuda a melhorar como amigo. Ser amigo do seu filho é você ajudar o seu filho. É você estar com seu filho, mas também discipliná-lo. A verdadeira amizade de pai e filho passa por isso. E assim eu entendo. E assim fiz na minha vida com os meus filhos. Fui amigo deles, mas quando tinha que disciplinar, eu os disciplinei. Quando tinha que ajudar, eu ajudei. Quando tinha que abraçar, eu abracei. Quando tinha que dizer que eu os amava e que estava em oração por eles, assim eu fiz. Assim Deus quer que nós façamos como pais. Seja um pai inteligente, sábio. Ore pelo seu filho como Jó orava pelos seus filhos. Mas também exerça o pastorado de Deus através da sua filha. Seja você pai, seja você mãe. Deus te deu ovelhas preciosas, são seus filhos. Eduque seus filhos, corrija os seus filhos, abençoe os seus filhos, beije os seus filhos, abrace os seus filhos, seja amigo dos seus filhos, mas nunca omisso. Esse foi o erro de Davi, a omissão. Não seja esse o seu erro. Davi sofreu muito com Absalão. Na morte de Absalão, ele chorava intensamente, talvez guardando um sentimento de culpa pela sua falta de disciplina ao seu filho. Seja bênção na vida do seu filho. Discipliná-lo não significa não abençoá-lo, mas é uma maneira de você abençoar o caráter do seu filho. Em nome de Jesus, abençoe o seu filho. Amém. Um grande abraço. Tchau.